Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho. Olá, ouvinte! No dia 8 de março é lembrado o Dia Internacional da Mulher. A data é marcada pela luta por visibilidade, respeito e pela igualdade de gênero, principalmente dentro das instituições. De acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a remuneração média mensal das mulheres no Brasil é 17% menor que a dos homens. Esse número é ainda maior quando comparado às mulheres negras, que estão em menor número no mercado de trabalho formal. Atualmente, 58% das pessoas que atuam no Judiciário Gaúcho são mulheres. Apesar do número expressivo, as dificuldades enfrentadas pelo gênero na sociedade seguem sendo uma realidade. Para promover a equidade e aplicar políticas de valorização da mulher, o TJRS desenvolveu a campanha Escolha Ser Você. A iniciativa permeia diversas áreas de atuação do Judiciário com enfoque nas demandas desse público, buscando garantir que as mulheres tenham seus direitos assegurados. E esse é o tema desta edição do Judicast. Eu sou o Rafael Ferri. E eu, Lúcia Axtron. E esta é uma produção da RWCast, a central de podcasts do grupo Rádio Web. A campanha Escolha Ser Você valoriza a contribuição do Judiciário no acesso e na proteção aos direitos femininos. Foram desenvolvidas atividades que buscam a conscientização e prestação de serviço para a comunidade em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Durante uma semana, o TJ Gaúcho ofereceu palestras, discussões, encontros e serviços voltados ao público feminino. As atividades não só promovem debates internos e a criação de políticas de equidade, como oferecem serviços e orientações importantes à sociedade. Para falar conosco sobre o assunto, convidamos a Corregedora-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Fabiane Breton Baix. Desembargadora, qual o objetivo da campanha Escolha Ser Você e que marca ela deixa para a sociedade de modo geral? É uma proposta de as mulheres poderem exercer naturalmente e livremente as opções que elas têm, de andar sem medo, sem se preocupar com o que vão dizer, o que vão pensar, sem se preocupar em ser assediada, poder ser livre, independentemente de padrões pré-estabelecidos. Eu vejo muito engajamento em muitas áreas do conhecimento, e eu tenho esperança que isso alcance o maior número de pessoas e que a gente viva num mundo muito mais justo. Nós vamos continuar persistindo, espalhando essas ações do bem e esperamos que a população venha conosco. Durante toda a Semana da Mulher, o Judiciário promoveu essas atividades e serviços que integram a campanha. A senhora poderia nos falar mais sobre as áreas de atuação e a importância dessa iniciativa? Apesar de a gente estar no século XXI, a gente ainda continua tendo que lutar contra o preconceito, contra a objetificação. Então são pautas específicas. O superendividamento é que as mulheres chefe de família, né, muitas se veem na questão do orçamento doméstico e poder gerir isso. A questão da violência doméstica, que é uma pauta permanente, que a gente sempre tem que estar cuidando disso. As estatísticas são muito ruins. A pauta do comportamental, né, que aí a gente talvez entre no etarismo, nesses preconceitos de comportamento, entre eles também a menopausa, que tem sido, eu acho, um tabu. Isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque não há segredo sobre isso. A gente falando sobre isso, a gente naturaliza, possibilita que as mulheres possam ter acesso a informações que vão ajudar muito. Então são pautas que nós consideramos assim muito importantes de abordar. E quem sabe um dia, né, a gente consiga conquistar essa igualdade que a gente tanto quer. Desembargadora, é claro que todas as ações do TJRS auxiliam e atendem demandas específicas do público feminino, e isso é valorizar a mulher. Mas de que forma o Judiciário atua para promover efetivamente a equidade na sociedade e para mudar essa cultura de desvalorização?
que eu acho que a coisa mais importante é a educação. E na educação a gente lida com a prevenção, porque a gente penetrando nas escolas e trabalhando com as crianças e com os adolescentes, a gente promove um amanhã e uma possibilidade de um amanhã muito mais igualitário. Então eu vejo as gerações mais novas tendo uma abertura muito maior, mas eu vejo ainda traços de machismo muito ocorrentes, assim, sabe? Mas já percebo, sim, movimentos bem avançados de aculturamento em que a mulher pode também ser uma protagonista. Um dos grandes legados são os grupos reflexivos de gênero. E isso é muito importante para a capacitação dos homens e de muito mais equidade. Então talvez seja esse o grande legado, as ações efetivas que dão realmente um resultado, esse perfil do judiciário preocupado em trazer justiça, equidade e igualdade. Uma das atividades promovidas pela campanha junto com a sociedade é uma parceria entre os projetos Justiça Itinerante e Gestão de Superendividamento. O Justiça Itinerante leva serviços do judiciário a pessoas que moram em regiões afastadas, com o objetivo de facilitar o acesso à justiça. Neste mês da mulher, levou para essas regiões o atendimento especializado em casos de superendividamento. O projeto Gestão de Superendividamento do TJRS identificou que as mulheres chefes de família são um público muito afetado por essa realidade. A coordenadora da iniciativa, juíza Karen Bertoncello, conversa conosco sobre o tema. Juíza, por que é tão importante esse recorte de gênero quando o assunto é o superendividamento? É muito importante porque nos processos que nós temos no projeto Gestão Superendividamento, a maioria processos ajuizados por mulheres. E o que se vê é que as mulheres, elas estão pagando as dívidas pessoais e também dívidas do núcleo familiar. Comparando com processos que também estão tramitando na violência doméstica, nós vemos que as dívidas que as mulheres estão pagando são dela, do núcleo familiar e eventualmente também do companheiro. E tem um agravante. Nós temos algumas ações que são ajuizadas por crianças, beneficiárias de algum tipo de benefício previdenciário em virtude do falecimento de pais ou por conta de problemas de saúde da criança, e que a mãe é a gestora dessa folha. Então, são dívidas que a mãe ela é a devedora solidária, mas os débitos são pagos na folha de pagamento da criança. Então, existe um olhar de femininização dessas dívidas. Existem casos em que essas pessoas buscam alternativas para conseguir gerir o orçamento doméstico. O que é possível ser feito para evitar essa sobrecarga das mulheres e o acúmulo de dívidas? Eu destacaria a importância da mulher conversar, seja com seu companheiro, com sua companheira, com filhos, se forem grandes, para que possa ser um evento de consciência mútua e ela não carregar isso sozinha como uma obrigação, uma responsabilidade só da mulher de gerir a gestão familiar. Elas precisam compreender que isso não é uma vergonha, que é muito mais saudável elas procurarem ajuda, procurarem a solução e tomar consciência a respeito do que a legislação estabelece, para que elas façam escolhas dentro na medida do possível, quando forem obter um empréstimo, que elas façam a consulta a respeito dos encargos. Então é importante elas refletirem sobre a necessidade do empréstimo e também as condições em que ele está sendo feito. Se essa reflexão não é feita, corre o risco dessa dívida se tornar uma bola de neve. Como esses casos chegam para o projeto e o que a legislação prevê para os casos em que o empréstimo já foi aprovado? São nas concessões de crédito que nós identificamos essa falta de prevenção. A instituição financeira ou o credor, propriamente dito, tem que fazer a análise daquela capacidade de reembolso. Eles não podem agravar a situação. Se a pessoa não tem condições de colocar na sua parcela mensal, não comprometer o valor da alimentação, do transporte, luz, água, ela não pode obter um empréstimo se ela não tem condições de pagar. E essa obrigação, ela é de lei. Ela tem previsão hoje no Código de Defesa do Consumidor. Não feito isso, a instituição financeira ela sofre uma sanção. E essa sanção ela é dada nesse processo de repactuação de dívidas. Pode até pagar indenização para o consumidor, quando identificada a atuação irresponsável do concedente. Isso é uma novidade no nosso direito brasileiro. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
busca prevenir que casos desse tema acabem sendo judicializados. Por isso, a primeira fase é consensual e a petição para a mediação da matéria pode ser feita pelo site do TJRS. Por meio do preenchimento de um formulário, a pessoa emite uma intimação de sessão de mediação. Caso não haja acordo, a ação será ajuizada e encaminhada para o projeto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem também uma ouvidoria especializada. O Judiciário entende que é importante criar um espaço de escuta voltado às comunidades com mais dificuldade no acesso aos direitos. Com o objetivo de criar políticas que assegurem os direitos dessas populações e coibir violações, a Ouvidoria da Mulher, das pessoas LGBTQIAPN+, e pessoas em situação de vulnerabilidade, integra a campanha alusiva ao Dia da Mulher. Está conosco a ouvidora responsável por essa ouvidoria, desembargadora Jane Maria Vidal. Desembargadora, vamos começar do início. Qual o papel de uma ouvidoria especializada no Judiciário? O nosso trabalho, ele garante um atendimento humanizado e eficiente. E com isso impulsiona mudanças estruturais e sociais. A ouvidoria é um espaço de escuta ativa para aprimorar não só a prestação jurisdicional, mas as políticas institucionais voltadas para a equidade de gênero. Não se limita ao recebimento das manifestações, ele envolve análise cuidadosa dessas demandas e a adoção de providências junto aos setores competentes, garantindo que casos de assédio, discriminação e outras formas de violência sejam coibidos. Além disso, ao identificar os padrões e recorrência dessas formas de violência, nós conseguimos propor medidas que aprimorem as práticas do judiciário para torná-lo ainda mais inclusivo e sensível às questões de gênero e diversidade. Equidade não é uma utopia, não é uma questão formal, mas uma necessidade humana e social. O primeiro passo para essa equidade é objetivamente respeitar as pessoas dentro das suas individualidades, correto? E o trabalho da ouvidoria entra justamente para garantir que essas pessoas sejam respeitadas e coibir a violação desses direitos. Como e em que casos as pessoas devem procurar a ouvidoria? A ouvidoria deve ser acionada sempre que houver a necessidade de relatar o desrespeito a direitos dentro do ambiente institucional do judiciário ou nos serviços que nós prestamos. É fundamental o serviço da nossa ouvidoria para que o judiciário tenha um olhar atento às demandas das mulheres, das pessoas LGBTQIAPN+, e das pessoas em vulnerabilidade, porque esses grupos historicamente enfrentam maiores dificuldades de acessar a justiça e reivindicar os seus direitos. Então, o nosso compromisso é garantir que essas vozes sejam amplificadas. Ela reforça que toda pessoa tem o direito de ser quem ela é, sem medo, sem violência, sem discriminação. E nós também acolhemos sugestões e reclamações que possam contribuir para a melhoria dos nossos processos e políticas. E como é que esse trabalho se reflete para conquistar a equidade para além da realidade do Tribunal de Justiça? Ao fomentar debates, desenvolver campanhas, oferecer canais de escuta qualificada e promover mudanças estruturais, nós estamos fortalecendo uma cultura de respeito e igualdade e que deve permanecer dentro e fora do judiciário. Essa campanha Escolha Ser Você e outras ações da Semana da Mulher, elas demonstram a luta por direitos que é coletiva e que cada passo dado pavimenta o caminho para um futuro mais equitativo de todas as pessoas. E a minha mensagem é: escolha ser você. Não deixe que rótulos e expectativas definam quem você deve ser. Você é parte essencial da democracia, da justiça e da construção de um futuro mais igualitário para todos.
Outro assunto que não dá para deixar de abordar é o combate à violência contra a mulher. Em 2025 já foram concedidas mais de 20 mil medidas protetivas de urgência. Junto com as atividades alusivas ao Dia da Mulher, o Judiciário Gaúcho promoveu a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Em parceria com a campanha, a instituição prestou atendimento sobre a concessão de medidas protetivas de urgência e encontros dos grupos reflexivos de gênero. Quem encabeça essas iniciativas é a juíza corregedora Thaís Culau de Barros, que é responsável pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID. Então, doutora, de que forma a coordenadoria permite que as mulheres na nossa sociedade possam exercer o direito de ser quem elas são, que é o tema dessa campanha? A CEVID, sendo uma coordenadoria estadual, atua então para que essa mulher possa ter liberdade de escolha e viver a sua própria vida sem violência. São desenvolvidas campanhas em todo o estado e assim se pretende não só manter esta campanha do Tribunal de Justiça Escolha Ser Você dentro do nosso tribunal, para que as nossas servidoras, magistradas, colaboradoras, estagiárias possam ser mulheres com liberdade, mas também para que as partes que estão nos nossos processos possam ter essa mesma liberdade e ser quem elas desejam ser. Essas pessoas em situação de violência doméstica e familiar lidam com o medo diariamente e num local que deveria ser de acolhimento, não é mesmo? Dentro das próprias casas. E por isso a concessão dessas medidas protetivas é tão necessária. Mas o que efetivamente muda com a posse desse documento? Nós sabemos que os casos mais graves de violência, que são o feminicídio e o feminicídio tentado, eles acontecem 90% das vezes quando não existe medida protetiva vigente. Ou seja, a contrário senso, as medidas protetivas efetivamente salvam vidas. Elas normalmente são o afastamento do agressor do lar, a determinação de que esse agressor não possa frequentar determinados lugares. Em alguns casos, é informado que ele tem arma, pode ser determinado uma busca e apreensão das armas, pode eventualmente, desde já, ser determinado o comparecimento do agressor a grupos reflexivos de gênero. Ela pode eventualmente determinar a prestação de alimentos ou proibir o contato desse agressor que está importunando, às vezes stalkeando esta vítima. Então ela é muito importante porque ela efetivamente dá segurança para a vítima. A medida protetiva é uma forma de fazer parar essa violência, mas é também uma medida de prevenção. A ideia é que a vida da pessoa nessa situação seja preservada, certo? Como as nossas outras convidadas pontuaram aqui, a violência contra a mulher permeia todos os assuntos. Envolve todas as pautas que dizem respeito ao não enxergar a pessoa feminina como ocupante da mesma posição na sociedade. E às vezes essa violência é muito simbólica. Então, quais casos a vítima pode ir atrás dessas medidas protetivas? A medida protetiva ela é extremamente importante porque ela protege a mulher. Constatada a prática de qualquer tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela pode pedir medidas protetivas. As violências, elas não necessariamente precisam ser uma violência física, ela pode também ser uma violência psicológica, uma violência patrimonial, uma violência sexual, uma violência moral, quando esse agressor ofende a vítima. Então, quando essa vítima está sofrendo qualquer tipo dessas violências, ela pode procurar a autoridade policial e fazer o pedido, então, de uma medida protetiva. É possível fazer o pedido dessas medidas protetivas para o Ministério Público também. Se essa vítima tiver um defensor, ela pode pedir para que esse defensor público ou o defensor constituído faça o pedido da medida. E se já existe um processo judicial tramitando com relação a algum tipo dessas violências, ela pode solicitar essa medida nos autos desse processo. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Judicast. Lúcia Axtrom, muito obrigado pela parceria em mais um programa. Eu que agradeço pela companhia, Rafael Ferri, e vale lembrar que quem quiser escutar as edições anteriores do podcast do Judiciário Gaúcho, basta acessar agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, entre outros.
Também é possível ouvir na Rádio Temis no endereço radiotemis.com.br. Grupo Rádio Web. Produção e apresentação, Rafael Ferri e Lúcia Axtrom. Edição de áudio, Mário Melo. Coordenação de rádios online, Rafael Ferri. E supervisão de conteúdo da RWCast, Rafaela Martinez. Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.